Fala pessoal, beleza? Olha só, vamos para mais uma super aula e hoje o nosso assunto é divisão de números naturais, tá? É um assunto que é dado geralmente aí no sexto ano, ok? Então, pessoal, nós vamos ver aí todas as ideias, os algoritmos que envolvem uma divisão, para que você não tenha, evidentemente, nenhuma dúvida a respeito disso. Ok? Tranquilaço? Vamos descer um pouquinho aqui, pessoal, e vamos para a primeira ideia de divisão, que é a ideia de repartir igualmente. Ao meu lado esquerdo aqui está o professor Clodoaldo, né? Com o seu tradicional uniforme, que é uma calça social, uma gravata e uma camisa. O professor Clodoaldo, ele quer, galerinha, dividir 84 folhas coloridas em 6 grupos, de modo que essa divisão seja dividida em partes iguais, né? Então, pessoal, vamos descer um pouquinho aqui e depois a gente volta para a situação do professor Clodoaldo. Olha só. Então, pessoal, o professor Clodoaldo, nós voltamos para ele daqui a pouco, ok? Vamos ver aqui os algoritmos que envolvem uma divisão. Então aqui, pessoal, esse carinha aqui, ó, é o dividendo, ok? Então, todo número que estiver desse lado esquerdo aqui, você pode ter certeza que o nome dele é dividendo. Esse que está aqui, pessoal, no meio desse quadrado, aqui parece um quadrado, né? Esse cara aqui tem nome também. Ele chama divisor. Tranquilão? Até aqui, beleza? Então, pessoal, esse que está aqui é o resultado da divisão. E o resultado da divisão nós chamamos de quociente. E aqui, pessoal, nós chamamos de resto. Como o resto aqui no caso é zero, nós falamos que nesse caso em específico, a divisão é exata. Ok? Tranquilaço? Agora vamos voltar para o caso do nosso amigo professor Clodoaldo. Quando ele dividiu 84 folhas para os 6 grupos de forma igual, pessoal, ele achou que ele deveria dividir entre 14 folhas para cada grupo desses 6 aqui. Então, cada 6 grupos ficou com 14 folhas. Ok, pessoal? Então, vamos descer um pouquinho mais aqui, ó, para ver a segunda ideia aplicada à divisão, que é a ideia quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Vamos descer um pouquinho mais, ajustar a folha, né, pessoal? Aqui desse lado, repare que nós temos uma cartela com ovos. Então, as cartelas com ovos, pessoal, elas têm cada cartela tem 12 ovos, né? Então, nós falamos que a cartela tem uma dúzia, né? Uma dúzia é a mesma coisa que 12 ovos, pessoal. Ok? Então, aqui tem espaço para 12 ovos. Tranquilão? Bom, o que eu quero saber aqui essencialmente, galera? Eu quero saber quantas caixas são necessárias para embalar 195 ovos, ok? Cada caixa, como eu acabei de dizer, possui a capacidade de uma dúzia ou 12 unidades. Vamos fazer essa conta para poder responder essa questão? Olha só, galerinha, então está lá o 195 dividido por 12. É essa conta que eu vou ter que saber. Vou ter que saber quantos ovos, 195 ovos, cabem aqui dentro de 12, né? Então vamos saber aqui fazendo a conta, né? Olha só, primeiro eu falo com 19. 1 vezes 12 é 12. Se eu pôr 2 aqui, pessoal, o que vai acontecer? O valor vai passar de 19, né? Vai dar 24. E não é isso que eu quero. Então vai vir com 12 aqui embaixo. Vou subtrair. O resto dá 7, galerinha. Então eu vou chamar o 5 agora para descer.
75, o número que chega próximo disso é 6 vezes o 12, ó. 6 vezes o 12, que dará 72. Quando eu faço a subtração disso, pessoal, eu tenho o resto 0, o resto 3, né? 0 não, 3. Eu poderia até continuar essa divisão aqui, repare bem. Porém, pessoal, eu não vou continuar porque eu quero falar um pouquinho sobre essa situação. Olha só, como nós vimos no último exemplo, vamos dar nome aos bois, né? Aqui eu tenho quem, pessoal? O divisor. Não era isso que nós vimos no outro exercício? Aqui dentro, pessoal, eu tenho o quociente, que é o resultado da divisão. Lembra disso? Aqui, galerinha, eu tenho o resto. Eu chamo de resto isso aqui. E aqui, pessoal, todo esse número aqui, nós damos um nome também, é o dividendo, ok? Vamos ver uma seguinte situação. Quando a gente quer saber, por exemplo, se a divisão que foi realizada aqui foi uma divisão realizada da forma correta, como que nós podemos fazer? Nós vamos multiplicar o quociente vezes o divisor e somarmos com o resto. Quando nós fazemos essa operação, pessoal, o resultado ele tem que ser igual ao dividendo. Repare aqui, então o que eu vou fazer? 16... Faça lá a conta aí, ó. Vezes o 12, mais quem? Mais o 3. Isso tem que ser igual ao dividendo. Vamos fazer a conta de multiplicação aqui, ó. 16 vezes 12. Olha só, pessoal. O 2 vezes 6 dá 12. O 2 vezes 1 dá 2, com 1, 3. Aqui eu repito tudo que está em cima, ok? E o resultado eu terei 192. Somado com 3, pessoal, fica 195. Olha só, está dando certo, né? O que nós acabamos de dizer. Então, eu multipliquei o quociente pelo divisor e o resultado deu o dividendo. E para que serve isso, pessoal? Para eu verificar se a minha divisão foi feita corretamente, ok? Tranquilão? Então a pergunta era: quantas caixas são necessárias para embalar 195 ovos? A resposta, pessoal, são 16 caixas, porém ficará sobrando 3, né? Ovos para fora da caixa, ok? Então eu terei 16 caixas e eu terei uma sobra aí de 3 ovos que ficarão de fora das caixas. Vamos descer um pouquinho mais aqui, ó, e vamos entender que nesse caso aqui, pessoal, esta divisão não é exata, ok? Vou até sublinhar aqui, pois o resto é diferente de 0. Vamos ver a última situação aqui com relação à divisão, que é a situação, pessoal, da média aritmética, não é verdade? Lembra que nós fizemos aí alguns exercícios com relação a isso? Pois é, vamos voltar aqui porque essa ideia é muito bacana. Imagine você, galerinha, que eu tenho aí um restaurante onde eu tenho vários garçons, ok? Imagine vocês que numa noite, cada um deles teve um valor que recebeu de caixinha, né? Então o Alex, por exemplo, aqui, ó, ele recebeu R$80, o Beto recebeu R$50, né? O Carlos recebeu R$40, o Fábio R$60, o Edson recebeu R$100 e o Dudu recebeu R$90. Então nós tivemos, galera, um valor total recebido. Para que a gente saiba esse valor, vamos fazer a conta? Então, pessoal, o que acontece? O total do valor recebido, se nós somarmos todos esses valores de caixinha aqui, vai ser quanto? R$420, tá? Eu não vou fazer a conta, pessoal, porque o objetivo não é esse, tá? Mas depois você pode fazer a conta aí, pausa o vídeo, você vai ver que todos esses valores somados vai dar um valor de R$420, ok? Se eu quero saber a média, pessoal, eu tenho que dividir esse 420, eu tenho que dividir pelo número de elementos. Se eu tenho 6 garçons aqui, eu vou dividir por 6.
E eu vou chegar, galera, que a média dos valores recebidos por eles nessa noite foi do quê? De R$70. Ok, galera? Vamos agora para o último exemplo, para nós fecharmos com chave de ouro essa nossa super aula sobre divisão. Vou substituir a folha aqui, ó. Vamos descer um pouquinho. Olha só, vamos para a livraria aqui, chama Livraria do ProSaulo. Vamos imaginar que na Livraria do ProSaulo, nós vendemos aí na segunda-feira 35 livros, na terça 42 livros, na quarta 40 livros, na quinta 48, na sexta 50 livros e no sábado 55 livros. O que eu quero saber aqui, pessoal? A média de livros vendidos durante essa semana. Bom, eu vou separar aqui os valores, tá? De 3 em 3 vou somar. Aqui, pessoal, por exemplo, ó, 5 com 2 dá 7, né? 4 com 4 dá 8, 9, 10, 11, aqui eu terei 117. Aqui eu terei 8, pessoal, com 5 dá 9, 10, 11, 12, 13, não é verdade? Bom, aqui eu terei 5 com 5, 10, com mais 5, 15, 153. Se eu somar esses dois valores, ó, veja bem, eu pego aqui 1, 7, 1, 5, 3 e vou somar, né? O 7 com o 3 vai dar 10, né? Então, o 5 com 1, 6, com 1, 7. E eu terei, pessoal, o 270 como valor, certo? Então, tudo isso aqui, galerinha, vale 270, ok? 270. Só que o que acontece? Eu preciso dividir pelo número de dias, né? Que eu fiz a pesquisa. Então, se eu tive 6 dias de vendas, eu vou dividir por 6 dias para que eu possa saber a média, não é verdade? Então, aqui no caso, pessoal, olha só, vai ficar 270 dividido por 6. Aí eu fazendo a conta, olha só, o 4 vezes 6 não é igual a 24, 6 vezes 4, 24? Põe o 24 aqui. Você concorda que eu vou ter o resto 3? Eu abaixei o 0, o 30, eu vou pôr o 5 aqui, porque 6 vezes 5 é 30. E aqui eu ficarei com o resto 0, de modo que eu terei, pessoal, em média, vendido 45 livros nessa semana. Tranquilão? Pessoal, caso você não entenda, volta o vídeo, veja quantas vezes for necessário. O importante é que você aprenda, tranquilo? Vamos ver aqui então a definição teórica de média aritmética para nós finalizarmos. A média aritmética, portanto, pessoal, é a média de um conjunto de valores numéricos calculada somando-se todos esses valores e dividindo pelo número de elementos somados. Então, somamos todos os valores e dividimos pelo número de elementos. No caso aqui eu tenho 6 dias da semana, eu dividi por 6 e eu cheguei na resposta dos 45 livros. Legal, pessoal? Gostaram da aula? Curta, compartilha, espalhe essa ideia para os seus colegas e vamos estudar matemática. Um grande abraço, até a próxima!